Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao meu canal, é tempo de aprender. Eu sou o evangelista Fábio Gouveia e nessa oportunidade vamos estar comentando a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de tecermos aqui qualquer comentário, eu preciso te pedir, que se inscreva no nosso canal, você que está chegando agora, deixe o seu like, que é muito importante, o seu comentário, e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Fazendo isso, você vai estar ajudando no crescimento desse nosso canal. Dito isso, vamos para o que nos interessa. Pois bem, queridos, hoje nós vamos estar estudando aqui a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo título é O Reinado de Acasias. Nós temos aqui como base para o texto áureo Salmos 7, versículo 9. Para a nossa leitura bíblica em classe, nós temos segundo livro de Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, e do versículo 13 ao versículo de número 17. Quem foi Acasias? Ora, Acasias, ele foi o filho de Acabe com Jezabel. E depois do falecimento de seu pai Acabe, ele vai assumir o trono de Israel. Porém, o seu reinado teve a duração de apenas 2 anos. E durante esse curto período de tempo, ele conseguiu superar a maldade de todos os seus antecessores. Inclusive, ele segue o péssimo exemplo de seus pais, que andaram nas pisadas de Jeroboão, Eles andaram ali na idolatria, e o seu filho Acasias, ele vai seguir as pisadas de seus pais. O seu reinado foi marcado pela forte presença da idolatria. Inclusive ele era devoto, ele venerava o deus ali da cidade filisteia de Ecrom, Baal-zebub. Pois é. Então a cidade de Ecrom, essa cidade de Ecrom, era uma das 5 cidades dos filisteus. Os filisteus eram um povo de origem não semita. Olha só que interessante, procediam de Caftor, que segundo alguns estudiosos, Caftor é identificado ali como sendo a ilha de Creta. Então o povo se instalou ali, lá no sul da Palestina, por volta do século 12 antes de Cristo. E eles estabeleceram ali a Pentápolis filisteia, formada por 5 cidades: Gaza, Gate, Asquelon, Asdod e Ecrom. E Baal-zebub, essa antiga divindade cananeia, era venerada justamente nessa cidade da Pentápolis filisteia, na cidade de Ecrom. Ele era venerado ali, ele era o deus principal da cidade de Ecrom, dessa cidade filisteia. E o nome Baal-zebub significa Senhor das Moscas. No Novo Testamento, ele é chamado de Beuzebu, e Jesus vai identificá-lo como sendo o príncipe dos demônios. Vejam bem, está lá em Marcos capítulo 3, versículos 22, Lucas capítulo 11, versículos 15 e 18, e Mateus, também é bom observarmos Mateus capítulo 10, versículos de número 25. Então era essa divindade que o rei Acasias venerava. Era essa divindade que o rei Acasias servia. Ele servia ao Senhor das Moscas, ao Senhor dos Monturos, ao príncipe dos demônios. Era essa divindade que Acasias ele servia. Acasias, ele acreditava, como muitos na época, tinha-se essa crença de que esse Deus ele tinha o dom da profecia, ou seja, de que esse Deus ele conseguia prever acontecimentos futuros da vida de alguém. É por isso que Acasias envia seus emissários à cidade de Ecrom, para consultar esse Deus, para saber o que aconteceria com ele, se ele seria curado ou não. Ele quer saber. Então ele envia os seus emissários à cidade de Ecrom, porque havia essa crença que esse Deus ele tinha o poder de prever acontecimentos futuros sobre a vida de alguém. E olha só que coisa interessante. Nós falávamos aqui que no Novo Testamento, Baal-zebub, ele será chamado de Beuzebu. Jesus identifica esse Beuzebu como sendo o príncipe dos
demônios. Olha que coisa interessante. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Baal-zebub é um ídolo. Baal-zebub, ele era um ídolo. Era um ídolo feito pelas mãos dos homens, um ídolo criado pela imaginação nervosa de alguém. Alguém criou Baal-zebub, fez a imagem de escultura e o considerou como um deus. Então vejam bem, ele é a criação da imaginação, né? Alguém imaginou, criou aquele deus ali, né? E deixou ele ali. Começaram a venerar aquele deus, começaram a achar que de fato ele era um deus. Inclusive ali na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, lá no capítulo 10, né, 2 versículos 19 e 20, no primeiro versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que o ídolo nada é no mundo. O ídolo nada é. O ídolo é algo que alguém inventou. É algo criado pela imaginação do próprio ser humano. Então ele não é nada, não existe. O ídolo é uma ficção. E no versículo de número 20, ele diz o seguinte, quem sacrifica as coisas que os pagãos sacrificam aos ídolos, na verdade, são aos demônios que eles estão sacrificando. Agora, você consegue imaginar que quando Acasias ele envia os seus emissários para obter, para consultar esse deus Baal-zebub, senhor das moscas, senhor dos monturos, príncipe dos demônios, quando ele, na verdade ele está enviando diretamente para os demônios, né? Por detrás daquele ídolo existem demônios, segundo a Bíblia. Então são aos demônios, eram aos demônios, melhor dizendo, que Acasias ele venerava. Então vejam bem, olha o que é que a nossa lição ela vai nos dizer. O motivo de Acasias ter enviado esses emissários à cidade de Ecrom é porque no princípio ali do seu reinado, ele acaba caindo da sacada do palácio, né? A Bíblia vai nos dizer que ele caiu pelas grades de um quarto alto, né? Versículo de número 2 do capítulo 1, né? Do segundo livro de Reis. Ele vai cair, né, de um quarto alto, da sacada ali do palácio. Ele cai e, por conta da queda, ele adoece, ou seja, ele perde completamente a mobilidade, né, do seu corpo. E como a medicina na época não era tão avançada como nos nossos dias, então ele não recebeu um tratamento adequado a ponto de se recuperar. Então ele está preocupado e ele quer saber se ele vai sair do leito de enfermidade. Ele quer saber se ele vai sair, qual o seu destino, se ele vai continuar ali, se ele vai sair dali. Então ele manda consultar Baal-zebub. Ele quer um oráculo desse Deus. Ele manda consultar a esse Deus e ele quer saber qual o seu destino, qual o destino que ele teria. Porque se acreditava muito. Inclusive, olha só que coisa interessante que eu vou deixar aqui, só para título de conhecimento, no Oriente, as casas, as janelas das casas, elas tinham grades, e essas grades eram feitas de madeira entrelaçada. Então, essas janelas, elas abriam assim, de forma externa. Se abria elas assim, elas abriam externamente. Então havia essas grades feitas de madeira. Se essas grades elas não tivessem fixadas corretamente, né, se a fixação dela não fosse segura e alguém se apoiasse, né, sobre essas grades, provavelmente cairia para o lado de fora. E foi justamente isso que aconteceu com Acasias. Talvez ele acabou se apoiando sobre essas grades no quarto alto lá de sua sacada e acabou caindo. E com a queda, ele acaba adoecendo. E ele quer saber se ele vai sair ou não daquela situação. Ele tem parte do seu corpo comprometida. Então, repito, eu não sei se os movimentos que ele perdeu foram total ou se foi apenas parcial. Eu não sei. Eu sei que ele adoeceu. Agora veja, diante desse desespero todo, ele manda consultar esse falso Deus, essa falsa divindade. Agora veja que quando ele envia esses emissários para consultar essa falsa divindade, ele faz isso, né, como se a voz de Deus estivesse silente
na sua própria nação. Ou seja, ele faz isso como se não houvesse Deus em Israel para responder aos seus questionamentos. Talvez ele não sabia, mas olha o que é que diz aqui no Salmo 19, no versículo de número 4. Eu quero ler com vocês esse texto bíblico. Salmos de número 19, versículo de número 4. Olha o que é que está escrito aqui. Então, quando ele envia, ele quer obter respostas ali de Baal-zebub e ele rejeita. Ele acha que Deus já não fala mais no meio do seu próprio povo. Então ele quer resposta de um falso Deus, de uma falsa divindade, né? E olha só o que é que diz no Salmo 19, no versículo de número 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, ou seja, a voz de Deus. A voz de Deus se faz ouvir por toda a terra. Deus, ele fala. E Acasias, com seu coração endurecido, incrédulo, ele não acreditava mais de que Deus pudesse falar com o seu povo. Mas o texto sagrado nos diz que Deus, ele fala. Deus, ele não está silente. Deus, ele não está... Deus, ele não deixou de falar. Deus não está em silêncio. Deus, ele fala. E Acasias deveria saber disso. Então, quando ele toma esse ato de enviar emissários para Ecrom, para a cidade ali de Ecrom, ele está quebrantando um mandamento do Senhor. Eu quero ler com vocês. Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 3 e 4. Olha o que é que está escrito aqui. Ele vai quebrantar esse mandamento do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículos de número 3 e 4. Olha o que é que está escrito no versículo de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então não terás diante de mim outros deuses. E Acasias coloca diante de si, né, esse falso Deus, essa falsa divindade, né, chamada de Baal-zebub. Em Levíticos, no capítulo de número 19, versículo de número 4, também tem um texto, um texto também muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Levíticos capítulo 19, versículo de número 4, está escrito assim: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o que é que Deus está falando aqui para o seu povo. Você não precisa, não se voltem, não procurem, não busquem falsos deuses, porque eu sou o seu Deus. Eu sou o verdadeiro Deus. Então não tem necessidade de vocês estarem consultando falsos deuses, porque eu sou Deus. E como nós já vimos, a sua voz se faz ouvir por toda a terra. Deus, ele fala. Então olha o erro de Acasias. Olha o erro de Acasias. Ele está transgredindo os mandamentos de Deus. Ele está desrespeitando as ordenanças do Senhor. Quando ele consulta Baal-zebub. Vejam só. Olha o que está escrito aqui em Isaías, no capítulo de número 42, no seu versículo de número 8. Isaías 42, versículo 8. Olha o que é que Deus vai falar aqui para o seu povo. Deus vai dizer assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Quem é o Senhor? Deus, ele é o Senhor, e esse é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagem de escultura. Veja que a glória é única e exclusiva de Deus. Toda a honra é única e exclusiva de Deus. E não podemos dar o que é de Deus a imagens de escultura. E foi justamente isso que o rei Acasias ele fez. Ele deixou de dar a Deus toda a honra e toda a glória para dar a esse Baal-zebub. Foi o erro mais grotesco cometido pelo rei Acasias. Foi o erro mais
grotesco que Acasias cometeu. Olha só, no Salmo 115, versículos de número 4 e 8, aqui nós temos uma referência interessantíssima. Salmo 115, versículos de número 4 e 8. Olha o que é que está dizendo o salmista. Ele fala sobre as imagens de escultura, as imagens de fundição. No versículo 4, ele vai dizer assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Então alguém o fez, o considerou como Deus e deixou ali. São deuses, são imagens de escultura feitas de prata e feitas de ouro. São obras das mãos. Tem boca e não falam. Mas a Bíblia diz-nos que a voz do Senhor se faz ouvir por toda a terra. Deus, ele fala. Deus falou com Adão, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Josué. Deus, ele fala. Deus não deixou de falar. Deus, ele continua falando conosco. Mas olha só, os falsos ídolos, os falsos deuses, as falsas divindades, elas têm boca, mas não falam. E qual foi o maior erro de Acasias? Foi achar que ele poderia obter resposta de Baal-zebub. Era um Deus que tinha boca, mas que não podia falar. Aí o salmista, ele diz aqui no versículo de número, no versículo de número 6. No versículo 5, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, porém, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão contemplando bons e ruins, né? Os olhos do Senhor estão sobre a terra, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Deus, ele vê tudo, seus olhos são como chamas de fogo, é a Bíblia quem diz. Olha só, no versículo de número 6, está escrito, tem ouvidos e não ouvem. Isaías 59, versículo 1, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Nós temos um Deus que fala, temos um Deus que vê e temos um Deus que ouve. Olha a diferença do Deus a quem servimos para os falsos deuses, para as falsas divindades. E Acasias, ele deveria saber disso, gente. Acasias deveria saber disso. Ele estava buscando uma divindade, ele queria respostas de uma divindade que não podia falar com ele, que não podia vê-lo, que não podia falar com ele, que não podia ouvi-lo. Olha o contraste entre Baal-zebub e o nosso Deus. Olha o contraste. Olha só o que é que a Bíblia, ela também nos diz. Lá no Salmo 16, no versículo de número 4. Olha o que está escrito aqui, Salmo 16, versículo de número 4. Ainda falando sobre as imagens. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ou seja, outras traduções vão dizer o seguinte, que o sofrimento de muitos se multiplicarão, porque trocaram a Deus pelos falsos deuses. E o que foi que aconteceu com Acasias? Olha como o sofrimento de Acasias se multiplicou. E por que você acha que o sofrimento de Acasias se multiplica? Porque Acasias, ele troca o verdadeiro Deus pelo falso Deus. Por que as dores de Acasias se multiplicam? O Salmo 16, versículo 4 nos diz, porque eles trocaram, porque Acasias trocou a Deus pelos falsos deuses. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Acasias estava cego. A mente de Acasias estava cauterizada. O autor da lição, ele colocou o seguinte aí, que Acasias agiu dessa forma porque os seus pais não lhe ensinaram no caminho que ele deveria andar, mas também eles não podiam ensinar, porque os seus pais rejeitaram a Deus. Os seus pais viveram na incredulidade, os seus pais viveram adorando outras divindades. Como é que esses pais iriam ensinar o seu filho? Como era que eles iriam ensinar Acasias?
Como eles iriam ensinar Acasias a andar nos caminhos do Senhor, se nem eles mesmos andaram? Então vejam só, Acasias aprendeu, ele seguiu, ele quis seguir o mau exemplo de seus pais Acabe e Jezabel. Olha só, eu vou deixar aqui outra referência interessantíssima. Irmãos, quando Acasias, ele age dessa forma, e eu te dei aqui vários textos, ele quebranta a lei de Deus, não é isso? Ele está tão cego nos seus caminhos que ele acha que essa falsa divindade vai ouvi-lo e vai respondê-lo. Olha o contraste entre ela e Deus. Nós já demos aqui referências. A idolatria, irmãos, ela é tão perigosa, mas tão perigosa para a vida do crente, que a Bíblia ela vai dizer assim para nós. Olha o que é que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 14. Ele vai dizer, fugir da idolatria. E por que o crente precisa fugir da idolatria? Paulo vai responder isso lá no capítulo 5 da carta aos Gálatas, no versículo de número 20, quando ele diz que a idolatria é obra da carne. Ou seja, quem vive na prática da idolatria é carnal. Quem vive na prática da idolatria não pode servir a Deus. É carnal. É carnal. Com Deus é assim, irmãos. Ou serve a Deus ou serve a outro. Porque se você servir a Deus e não servir ao outro, o outro vai ficar chateado. Não é isso? Está lá, Jesus falou. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. Você quem decide. Porque ou há de servir a um e odiar o outro, ou há de odiar a um e servir ao outro. Então você não pode ficar em cima do muro. E infelizmente Acasias decidiu adorar essa falsa divindade. E veja só que quando Acasias toma o ato de buscar esse Deus na cidade de Ecrom, de consultar essa falsa divindade na cidade de Ecrom, Acasias ele está assinando a sua própria sentença de morte. Por quê? Porque com esse ato, irmãos, ele vai estar provocando a ira de Deus. Irmãos, com esse ato, Acasias vai estar provocando a ira de Deus. Eu quero ler com vocês aqui em Jeremias, no capítulo 7, versículo 18. Abram a Bíblia aí, Jeremias capítulo 7, versículos de número 18. Eu quero ler isso aqui com vocês. Jeremias capítulo 7, versículo de número 18. Olha o que está escrito aqui. Vejam só, olha o que está escrito. Versículo de número... Jeremias, capítulo de número 7, versículo 18. Olha o que está escrito aqui. Eu quero ler com vocês essa referência bíblica. Olha o que está escrito aqui. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Então, quando o povo de Israel passaram a oferecer oferendas, sacrifícios a deusa chamada Rainha dos Céus, né? Que era a deusa, era considerada a deusa mãe, muito venerada ali no mundo antigo. Muito venerada, ela era chamada de Estar. E ela é identificada também em Canaã como Astarote. Então era muito venerada. Então os povos faziam a ela sacrifício, sacrificavam a essa deusa. E não somente a ela, mas aos outros deuses. E quando eles faziam isso, eles provocavam a ira de Deus. Então é exatamente isso que Acasias vai fazer. Quando ele vai consultar essa falsa divindade na cidade de Ecrom, ele também estará provocando a ira de Deus. Ele está provocando a ira de Deus. Vocês lembram do que nós falamos no Salmo 16, versículo de número 4? Que aqueles que trocam a Deus por falsos deuses, não é isso? As suas dores acabam se multiplicando. Foi justamente isso que aconteceu com Acasias. As suas dores se multiplicaram. Ele assina a sua própria sentença de morte. Ele assina a sua própria sentença, ele provoca a ira de Deus. Aí Deus, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, e daqui a pouco a gente volta nisso aqui, o anjo do Senhor
vai até Elias e ordena que Elias ele vá à cidade de Samaria, né? Encontre-se com os emissários de Acasias, né? E exorte esses emissários com uma dura palavra. E é exatamente isso que Elias ele vai fazer. Então o anjo do Senhor aparece. Eu quero aqui abrir um parêntese para falar rapidinho sobre o anjo do Senhor. Percebam que é o anjo do Senhor. Olha aí o artigo definido ó. Não temos aqui um numeral, não temos aqui um artigo indefinido. É o anjo. Então, se você fizer uma comparação ali com Juízes 13, versículo 6, onde aparece um homem e a esposa de Manoá, ela diz assim, o seu aspecto parecia com o aspecto de um anjo. Então, ali eu tenho um numeral, ali eu tenho um artigo indefinido. Mas nesse caso aqui, o artigo aqui é o O, é o artigo definido, o anjo do Senhor. E todas as vezes que aparecer nas Escrituras essa expressão, o anjo do Senhor, segundo muitos estudiosos da Bíblia, aqui é uma teofania. A palavra teofania é a junção de duas palavras, teos, que é Deus, e fania, manifestação, ou seja, é Deus se manifestando. Então nós temos aqui o próprio Deus se manifestando para o profeta Elias. O próprio Deus dando a Elias ordens para que Elias vá à cidade de Samaria e exorte os emissários de Acasias. Vejam bem, quem é esse anjo do Senhor no Antigo Testamento? Então nós já falamos aqui que é uma manifestação do próprio Deus. Então vamos lá. Em Êxodo, no capítulo 3, versículos 2 e 4, quando o anjo do Senhor se manifesta ali por meio do fogo na sarça e ele fala da sarça. Veja só que ele identifica-se como sendo o próprio Deus. Depois você dá uma lida lá. Em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 7 ao versículo 13, o anjo do Senhor também vai aparecer para Agar. E no versículo de número 13, Agar vai identificá-lo como sendo o próprio Deus. Em Gênesis 22, versículo de 1 a 12, ele fala com Abraão como sendo o próprio Deus, lá no versículo 12 de Gênesis 22. Em Juízes, no capítulo de número 13, do versículo 6 ao 23, né, esse anjo do Senhor também vai aparecer. Mas aqui em Juízes é interessante, porque em Juízes, nesse episódio, ele é chamado de homem de Deus, nos versículos 6, 8 e 10. Ele também será chamado de anjo de Deus, no versículo de número 9. E também será chamado de anjo do Senhor, no versículo 13, 15, 16, 17 a seguir. No versículo 18, quando Manoá pergunta qual o seu nome, ele diz, por que você quer saber meu nome? Visto que o meu nome é maravilhoso. Vejam bem, visto que o meu nome é maravilhoso. Então, em Isaías 9, versículo 6, Isaías vai mencioná-lo como sendo um maravilhoso conselheiro. Ali em Isaías. Eu não sei se vocês recordam também que lá no versículo 22 do próprio capítulo 13 de Juízes, Manoá vai identificar aquele anjo do Senhor como sendo o próprio Deus. São manifestações teofânicas, é o próprio Deus se manifestando ali. E vejam que esse varão que aparece, esse homem que aparece, a esposa de Manoá, o anjo do Senhor que está ali em forma de homem, ele também vai aparecer para Jacó, lá no Val de Jaboque, né, no Gênesis 32, a partir do versículo de número 24. Né, Jacó, ele luta com um varão, ele luta com um homem. E no romper da alva, Jacó pergunta qual o seu nome. E ele não se identifica para Jacó, mas ele acaba dizendo, né, no versículo de número 28, ele acaba falando, né, você como príncipe Jacó lutou com Deus. Então ele também se identifica ali como sendo o próprio Deus. No Salmo 34, versículo 7, o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem para os livrar. Então o anjo do Senhor aqui é uma manifestação teofânica, é o próprio Deus se manifestando. Então Deus aparece aqui ao profeta Elias e lhe dá instruções. Vai a Samaria e exorta os emissários de Acasias com duras palavras, é isso que ele vai fazer.
Os emissários de Acasias vão até o palácio e relatam ao rei Acasias o que tinha acontecido. E eles começam ali a desenhar, eles começam a descrever o homem, e Acasias então consegue discernir, né, o profeta Elias. E quando ele consegue ter o discernimento de que o homem, né, que interveio ali com os emissários era o profeta Elias, em 3 ocasiões diferentes, né, o rei Acasias ele vai enviar, né, um oficial com 50 soldados. E esses oficiais eles foram enviados ao profeta Elias para amedrontar Elias, para intimidá-lo, né? E Elias ele não gostou nem um pouco, né, da atitude de Acasias, né? Acasias está pensando que ele é o quê? Ele acha que vai me levar para a presença dele, né, para estar na presença dele, me intimidando, tentando me amedrontar. Então ele ora, né, Deus responde com fogo, o fogo vai consumir tanto o oficial quanto os seus 50 soldados. Então Acasias vai mandar mais 51 homens, né, mais um oficial com seus 50 soldados, e vai acontecer a mesma coisa com o segundo contingente. Então ele manda um terceiro, e já no terceiro aquele oficial se humilha ali diante do profeta, ele reconhece que de fato, né, ele é homem de Deus e serve ao verdadeiro Deus. Então Deus vai poupar a vida, né, daquele oficial, e o profeta Elias acaba indo com ele. Veja que no ministério de Elias era assim, né? Foi um ministério onde o fogo ele sempre se manifestou no ministério, né, do profeta Elias. É por isso que ele é chamado de o profeta de fogo. E diante de Acasias, ele será levado para o palácio lá, para estar tete a tete com Acasias, e diante de Acasias ele vai sustentar a palavra, né? Elias era ousado, Elias era valente, era corajoso, ele sustenta a palavra. Acasias, você irá morrer. Você irá morrer. Você assinou a sua sentença de morte desde o dia em que você enviou aqueles emissários a consultarem a Baal-zebub na cidade de Ecrom. Quando você rejeitou com aquela atitude, você desprezou a palavra de Deus, você rejeitou a Deus, você provocou a ira de Deus, e agora as suas dores se multiplicarão e você irá morrer. E o profeta Elias fala isso na cara. Ele está tete a tete com o rei. E ele fala na cara do rei, ele sustenta a sua palavra. Ele não volta atrás, ele não se amedronta. Então que Deus de fato levante Elias em nossos dias. Homens corajosos, homens que não tenham medo de falar as verdades de Deus. Então com isso eu quero aqui, irmãos, encerrar essa escola bíblica dominical, e quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. E mais uma vez eu te peço, né, que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like, o seu comentário, porque é muito importante, e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, viu? Então fiquem todos com a paz do Senhor e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.